Jesus tinha dito aos discípulos que quando eles fossem levados aos tribunais, não preparassem a própria defesa, porque o Espírito Santo lhes daria palavras tão acertadas que ninguém lhes poderia resistir. E é o que nós vemos acontecendo na primeira leitura. Paulo está sendo julgado pelo conselho dos judeus e basta uma única palavra para que a assembleia se dividisse uns contra os outros, e eles que estavam ali para condenar Paulo, de repente começam a se acusar uns aos outros, os saduceus divididos contra os fariseus. Paulo tinha sido fariseu e os fariseus creem na ressurreição dos mortos, enquanto que os saduceus não. Então bastou que Paulo dissesse: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Imediatamente armou-se um conflito e a assembleia se dividiu. Por causa daquela divergência que havia entre eles, já não era possível que eles estivessem do mesmo lado. Então, o Espírito Santo inspirou aquela palavra e, de fato, São Paulo estava sendo perseguido por causa da sua fé na ressurreição de Cristo. Então aquela palavra foi suficiente para livrar Paulo. Eles foram divididos pela mente, separados pelas suas ideias divergentes. E no trecho da oração sacerdotal de Jesus que nós lemos hoje, Jesus roga ao Pai justamente que conceda à Igreja o dom da unidade. Na oração eucarística nós pedimos a unidade na fé e na caridade. A comunhão em Cristo acontece, em primeiro lugar, pela única fé. A Igreja de Cristo é una. E é una porque nós cremos numa mesma doutrina, nós celebramos os mesmos sacramentos, nós estamos sob a condução dos mesmos pastores. A Igreja de Cristo é una. Agora, quando, assim como aconteceu com os judeus, começam a surgir os partidos, começam a surgir as heresias, começam a surgir doutrinas estranhas no seio da própria igreja, então ocorre também a divisão. Então, por isso, quando Jesus pede ao Pai que haja unidade, que nós estejamos unidos a Ele, assim como Ele está unido ao Pai, e assim nós também estejamos unidos uns aos outros, Jesus está pedindo para que nós permaneçamos unidos a Ele, permaneçamos na verdade de Cristo, conservemos a sua doutrina e também, claro, a Eucaristia cria essa comunhão na igreja, porque comungando o corpo de Cristo, nós, de certo modo, também comungamos uns aos outros. Nós que participamos, nós que somos membros do corpo de Cristo.
Então a Eucaristia cria comunhão na igreja, o batismo cria comunhão na igreja, porque nos incorpora a Cristo. Mas também é preciso que nós abandonemos as nossas opiniões para aderirmos plenamente à verdade de Cristo. Quando isso não acontece, quando entre os cristãos ocorre o que ocorreu entre os judeus no julgamento de Paulo, então acontece divisão, acontece confusão, se não há a unidade da fé. Se um acredita numa coisa, outro acredita em outra, então essa unidade fica perturbada, como sempre foi na história da igreja. Quanto mais nós nos despimos daquilo que é particular nosso, para aderirmos mais perfeitamente à verdade do Evangelho, então nós já não somos separados pela mente, cessam as lutas, as rixas, qualquer tipo de divisão no seio da igreja, pela unidade da fé e da caridade de Cristo, que nos permite nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então, celebrando a Eucaristia, que é o sacramento da unidade, que nos une em Cristo para formarmos um só corpo, peçamos também, como Jesus pediu, o dom do Espírito Santo que nos una num só corpo, que a nossa incorporação a Cristo seja cada dia mais autêntica, na medida em que Cristo vive em nós, na medida em que nós vivemos para Cristo, então nós estaremos consequentemente também cada vez mais unidos uns aos outros. Amém.